Se tem uma rivalidade extra-arena em Shumatsu que se alimentou com o tempo, foi a rivalidade dos espadachins japoneses do mangá. Desde que Sasaki Kojiro lutou e Okita Soji apareceu, todos se perguntavam: quem é o melhor espadachim da humanidade? Ou melhor, quem venceria um combate entre Sasaki Kojiro e Okita Soji? Com o final da 10ª rodada, finalmente vimos o maior exterminador da humanidade em ação, e podemos definir quem venceria neste duelo entre Okita Soji e Sasaki Kojiro, e é isso que nós vamos fazer hoje. De um lado da arena, o homem sem dúvidas considerado o mais forte do período mais sangrento do Japão, Kyoto, Era Edo, o Bakumatsu. Cercado pela morte como ninguém, este homem brandiu a sua lâmina contra o deus da espada e transcendeu humanos e deuses. O exterminador mais forte da humanidade, capitão da primeira divisão do Shinsengumi, Okita Soji. E do outro lado, o homem considerado como o maior perdedor da história da humanidade. Afiando a arte da espada ao máximo, esse homem é considerado o mais forte espadachim do período Sengoku, verdadeiramente inigualável abaixo dos céus, aquele que alcançou o abismo mais profundo, o analista supremo Sasaki Kojiro. A batalha de hoje será a lendária batalha de espadachins japoneses que transcenderam seus limites em batalha, a tão esperada luta dos sonhos que finalmente pode ser analisada. Quem é o espadachim mais forte da humanidade? Okita Soji ou Sasaki Kojiro? Antes de chegarmos na análise, eu tenho certeza que você tá super empolgado para esse confronto, não é? Então, em troca, peço seu like e inscrição para apoiar o canal. Estamos perto dos 3.000 inscritos e bater essa marca antes do fim do ano seria fantástico. Então, conto com o seu apoio com um like, inscrição e também hypando o vídeo, beleza? Além disso, já faz algum tempo que eu não dou esse aviso aqui nos vídeos do Quem Venceria, mas para quem não sabe, os confrontos analisados aqui no quadro são decididos lá no server do Discord do canal, por meio de votações. Esse confronto foi o mais votado de 4 confrontos envolvendo os lutadores da 10ª rodada, Okita e Susanoo, finalizados há pouco tempo, né? Então, se você tem interesse em votar e decidir os próximos confrontos aqui do quadro, o link do Discord vai estar aí na descrição, beleza? Então, agora sim, vamos direto para a análise dos espadachins mais fortes, começando com força. Sem dúvidas, o stat de força física não é o foco de nenhum dos dois espadachins de hoje, com suas habilidades focadas na técnica de suas espadas e não na pura força física. Apesar disso, ambos têm feitos razoavelmente interessantes em suas mãos, com o Sasaki tendo como seu principal feito de força física ir contra a inércia do seu golpe especial, o Tsubame Gaeshi, puxando a espada contra o momentum que ele mesmo criou no corte inicial, coisa que requer uma extrema força física. Okita, por outro lado, não demonstrou um feito nesse sentido, mas ainda tem um feito muito interessante durante o capítulo 91, onde, imerso pela sua forma demoníaca do Onigo, Okita consegue se equiparar e até mesmo superar temporariamente o Susanoo num confronto pleno de força física, já que ambos estavam se empurrando com as espadas. Lembrando que Susanoo, durante seu período como deus protetor da humanidade, conseguia vencer deuses malignos e até mesmo a Yamata no Orochi na base da pura força física, visto que naquela época o Kenjutsu ainda não existia. Justamente por isso, apesar de ser um ponto próximo, o ponto de força física vai ir pro Okita, que extrai o combate com uma vitória rasa. Potência de ataque. Aqui o Sasaki entra em problemas. Apesar de não ser um personagem exímio quando o assunto é poder de ataque, os golpes de Sasaki Kojiro carregam bastante letalidade pelo seu aspecto cortante, especialmente o golpe que matou o Poseidon, o Zoen Zankou Banjin Ryoran, que além de matar o deus dos mares, cortou ao meio o tridente de Poseidon, uma arma divina. Porém, se formos falar em arma divina, Okita Soji demonstra sua vantagem nesse ponto. Já na sua forma base, Hermes consta que Okita carrega força suficiente em seus golpes para partir um oponente ao meio, e ao alcançar a forma demoníaca do Onigo, conseguiu partir a lateral do abdômen de Susanoo com o seu Kisoutotsu. Mas isso não chega nem perto do melhor feito de Okita nesse aspecto de poder de ataque, que também é um dos feitos mais absurdos de potência de ataque do verso, pois na sua forma Onigo dispersado, Okita Soji foi capaz de perfurar Susanoo no Mikoto e ainda destruir a sua Onigiri Ame no Murakumo, considerada como a espada mais poderosa dos céus, com o seu golpe Kisou Sandanzuki. Por isso, aqui não tem nem disputa, o ponto de potência de ataque vai pro Okita, que vai gerar grandes problemas para Sasaki Kojiro no futuro. Capacidade destrutiva. Por serem dois espadachins muito focados em técnicas, nenhum dos dois apresentou grandes feitos de capacidade destrutiva. Okita mesmo só demonstrou ser capaz de destruir o que a sua lâmina pode alcançar, ou seja, um alcance bem baixo e um poder de destruição muito focado em seus ataques, o que acaba configurando, no seu caso, em uma baixa capacidade destrutiva. Já no caso do Sasaki, ele também é um personagem focado em técnica e não em destruição aleatória, porém a sua katana demonstrou ser capaz de cravar grandes cortes na parede de sua cabana em Midgar, ainda em vida, né, lá em Midgar, o que já é alguma coisa, o suficiente para dar a Sasaki Kojiro seu primeiro ponto neste combate.
Velocidade de ataque. Esse aqui é um ponto muito disputado e muito polêmico, afinal Sasaki é um dos melhores personagens desse aspecto e isso faz com que seja uma disputa extrema. Primeiro, vamos analisar os feitos de Sasaki para depois, em retrospecto, analisar os de Okita. Sasaki tem como principais feitos de velocidade de ataque o seu Tsubame Mega Ash, que acertou de raspão um Poseidon casual, além de que com o seu Niten Ganyu ele conseguiu cortar o Poseidon que já estava sério utilizando seu Kyone Tiro Demeter. No ápice de sua análise, Sasaki demonstrou velocidade de ataque o suficiente para vencer Poseidon numa disputa de velocidade, sendo mais rápido e interrompendo o Medusa Alop Demeter, golpe que era capaz de blitar Hermes e Ares, além de ser um dos golpes mais rápidos do verso, gerando uma redoma na arena. Já Okita, mesmo sem estar em suas formas posteriores, já dava blitz na percepção de Ares durante o início da rodada 10, sendo capaz de algumas vezes se igualar ou até superar a reação de Susanoo. Durante a sua forma demoníaca, Okita fica ainda mais rápido, mas é durante a sua forma Onigo dispersado que Okita demonstra uma velocidade absurda, especialmente durante o seu Empíreo, onde ele foi capaz de sobrecarregar um Susanoo usando a Míriade Divina amplificada. E é durante esse spam que tem altos feitos de velocidade de ataque e com impressão de ritmo ofensivo tremendo que Okita é dito transcender a velocidade de humanos e deuses. Uma citação absurda que coloca o golpe que é referido, o Kisou Sandanzuki, como absurdamente veloz. Aqui, como comentei em outros vídeos do canal, eu não vejo essa citação como literal, e sim como hiperbólica, mas não muda que ela coloca o golpe como algo muito rápido, absurdamente rápido, e isso é fato, aspecto que nunca foi dito, por exemplo, nem na luta do Sasaki e nem pelo seu adversário Poseidon. Isso sem contar que Okita tem um golpe ainda mais rápido, o Tenshou Sandanzuki, que conseguiu superar a reação de Susanoo e matá-lo antes que ele atacasse com o seu Musou Ken. Por isso, apesar de deixar o Empíreo de Okita próximo do Medusa Alap Demeter de Poseidon, Okita Soji tem 2 golpes acima dos golpes do Empíreo, o que coloca também acima de Sasaki, dando assim um ponto importantíssimo nesse confronto para o Hitokiri mais forte. Velocidade de reação. E no caso de reação é um pouco diferente, tanto Sasaki quanto Okita reagiram a basicamente todos os golpes lançados contra eles, com Okita sendo capaz até mesmo de reagir ao Musou Ken, um golpe que tem característica invisível, além de reagir ao Ama no Magaeshi com o auxílio de seus instintos. Porém, Okita demonstrou uma velocidade de ataque bem acima da velocidade de reação, e os seus feitos de reação param por aí. São bons, mas os de Sasaki, auxiliado pelo seu Senjou Musou e o seu Manjou Musou, a análise perfeita de Shumatsu no Valkyrie, o colocam acima do Medusa Alap Demeter, sendo capaz de desviar de olhos fechados dos golpes de Poseidon. É complicado e é extremamente injusto disputar a velocidade de reação com o Sasaki, sem dúvidas o mais forte do verso nesse aspecto por uma série de motivos, e por isso o ponto vai pro Sasaki. Velocidade de esquiva. E se com reação o Sasaki tem a vantagem, com esquiva não é diferente, pois mesmo Okita tendo bons feitos de esquiva, como esquivar do Ama no Magaeshi e Susanoo a curto alcance, Sasaki desviou do Medusa Alap Demeter, um golpe com feitos mais impactantes de velocidade, além de feitos prévios de desviar do Anfitrite de Poseidon e também do seu Kyone Tiro Demeter, por isso o ponto de velocidade de esquiva vai pro Sasaki também, que empata o jogo para cima do Okita. Velocidade de movimento. Agora com o confronto empatado, os próximos pontos podem ser essenciais, e aqui, na velocidade de movimento, descobriremos quem dos dois é o espadachim mais rápido. Os feitos de Sasaki nessa área se resumem ao já falado feito de esquiva do Medusa Alap Demeter de olhos fechados com seu Manjou Musou, além de alguns golpes de Sasaki, como o Torakiri, que usam largas investidas para acertar o seu oponente, mesmo com Poseidon estando naquele momento no meio de uma chuva de ataques. Porém, Okita é um dos, se não o melhor personagem quando o assunto é velocidade de movimento, usando seu Onigo para aumentar as suas capacidades físicas, podendo andar em volta de Susanoo diversas vezes, buscando aberturas para um ataque certeiro, formando diversas pós-imagens e avançando e cortando a distância contra Susanoo, antes mesmo que ele pudesse preparar um segundo Ama no Magaeshi. E é claro, pelo funcionamento do seu Kisou Totsu, onde Okita se agacha no chão e avança com toda a força, ele coloca até mesmo seus golpes mais rápidos com um leve aspecto de velocidade de movimento também. Por isso, sem dúvidas, o ponto de velocidade de movimento vai pro Okita, que volta a vantagem no confronto. Durabilidade. Aqui é um ponto bem curioso, pois nenhum dos dois tem grandes feitos nesse aspecto, muito pela análise do aspecto de durabilidade aqui no quadro mesmo. Como sempre aviso, durabilidade é como uma espécie de armadura do personagem que define se ele é ou não capaz de se blindar aos danos causados, e nenhum dos dois personagens demonstrou isso por uma série de fatores, especialmente pelo seu baixo demérito na questão. Sasaki mesmo não tem nenhum feito de durabilidade diretamente, como no máximo você podendo argumentar que ele resiste a clashes de espada e o tridente de Poseidon. Já o
Okita é mais complicado, especialmente pois seu oponente tinha golpes muito destrutivos, porém é possível dizer que a sua durabilidade natural, amplificada pelo Onigo, o permitiu não morrer pro Amo no Magaeshi Yakumo de Susanoo. Por isso, o ponto de durabilidade, apesar de ser bem próximo, vai pro Okita também. Resistência. Essa aqui é uma surra deslavada. Quando o Okita foi anunciado para lutar, eu pensei que ele, assim como o Sasaki, seria um personagem muito focado em velocidade, carecendo de feitos em outras áreas, pois é comum que os personagens tendam a ser balanceados nesse aspecto. Quando são muito rápidos, não tem muita resistência. Porém, para minha surpresa, o Okita tem ótimos feitos de resistência, como resistir aos danos causados parcialmente pelo Amo no Magaeshi inicial de Susanoo, bem como ao Amo no Magaeshi Yakumo, que o acertou quase que diretamente. Além disso, claro, ele foi capaz de continuar lutando mesmo com seu braço e perna esquerdas quebrados internamente e parte do seu corpo e busto central acertados pela mesma Musouken de Susanoo. Já Sasaki cai bastante nesse quesito, pois como principal feito de resistência ele figura resistir à tridentada que Poseidon desfere na lateral do seu abdômen, que chega bem longe dos ferimentos que o próprio Okita causou no Susanoo, quiçá os que ele sofreu na luta dele, né? Por isso, a situação começa a ficar preocupante, com o ponto de resistência, sem dúvidas, indo para Okita Souji também. Estamina. Essa aqui já é bem mais disputada, então vamos começar com os feitos de Okita Souji. Okita tem como principais feitos de estamina o que tange a sua própria luta com Susanoo, podendo lutar com Deus por mais de 11 minutos. Especificamente, mais ainda, ele foi capaz de manter principalmente o seu Empírio em uso, uma técnica que é dita ultrapassar os limites físicos humanos e que carrega em cada golpe seu uma técnica Hit Kill feita para uso único, ou seja, é praticamente impossível você desferir diversos de uma vez, e o Okita fez isso, mantendo um ritmo impressionante contra o Susanoo. Já Sasaki também tem feitos semelhantes, sendo capaz de lutar e aguentar o Medusa Alop Demeter por muito tempo na defensiva, até alcançar a sua análise perfeita. Sua própria luta com Poseidon durou em torno de 13 minutos, um pouco mais que Okita vs Susanoo, e até mesmo em vida Sasaki demonstrou grandes feitos de estamina por ser capaz de treinar exaustivamente por dias sem dormir. Entretanto, o principal feito de ambos se assemelha muito, e tem a ver com o uso exagerado de técnicas em curto espaço de tempo, com a diferença que Okita imprime a pressão no seu adversário, enquanto Sasaki resiste a essa pressão. E é exatamente esse fator que vai me levar a dar o ponto novamente pro Okita. Você imprimir a pressão no adversário gera muito mais esforço do que você resistir a essa pressão, justamente pois é você quem toma o ritmo e o fluxo das ações. Ainda mais que o Empírio de Okita é constantemente descrito como algo absurdo de ser executado, sendo um nível acima de técnicas assassinas do Tennen Hishin Ryu do próprio Okita. Por isso, a situação fica difícil, pois o ponto de estamina também vai para o capitão da primeira divisão, Okita Souji. Tolerância à dor. Este é um dos critérios um pouco mais subjetivos aqui no nosso caso, especialmente pois a diferença de dor e ferimentos que ambos sofreram foi bem grande, mas sinceramente a discussão não é tão difícil assim. Sasaki sofreu poucos ferimentos graças à sua alta velocidade, e substancialmente o seu maior ferimento foi aquele já citado no abdômen, que fez o samurai se ajoelhar de dor, e ele, acumulado com mais alguns leves cortes no ombro, fizeram o Sasaki mal ter forças para caminhar para fora da arena após o fim da rodada 3. Isso não chega nem perto do Okita, que resistiu e aguentou muito a todos os danos, e ainda tem como feito mais absurdo ser capaz de resistir a Musouken, a espada sem ornamentos de Susanoo, diretamente no seu peito, e ainda tem forças para desferir um golpe final. Por isso, sem dúvidas aqui o ponto vai pro Okita. QI. Esse é um ponto bem curioso, pois alguns dos melhores feitos do Sasaki nesse aspecto são compartilhados pelo próprio Okita, já que ambos viam boa parte das lutas juntos. Eu comento mais sobre isso no meu vídeo de ranqueando a inteligência dos personagens de Shumatsu, onde eu elaboro certinho tanto a inteligência do Okita quanto a do Sasaki, que é quem tem a vantagem não só pelo seu conhecimento de fluxo de Ki, como também pelo seu conhecimento do que é teleporte. Por isso, o ponto de QI vai pro Sasaki. QI de batalha. Pode não parecer, mas esse é um outro confronto disputadíssimo, pois Okita tem alguns bons feitos de inteligência de batalha. Como principais, Okita demonstrou uma grande inteligência já fora da arena, ao ser capaz de compreender o que aconteceu no final do round 7 de Ki em Hades, assim como o próprio Sasaki também entendeu. Porém, no round 10, Okita demonstra feitos bem interessantes, como conseguir criar estratégias para burlar continuamente o Amo no Magaeshi de Susanoo, além de conseguir quase pegar o Susanoo de guarda aberta ao cortar o seu pé, só sendo burlado novamente pois Okita previu errado, achando que o deus precisava especificamente da sua mão esquerda. Nessa mesma situação, Sasaki não conseguiu, por exemplo, prever que o plano do Okita envolvia um pulo no ar, achando que, ao pular no ar, ele seria alvo do Susanoo, como o próprio deus também imaginou. Entretanto, Sasaki ainda tem diversos feitos de Battle QI, como identificar as habilidades de Kin com pouco tempo olhando, além de, é claro, do seu próprio Senjou e Manjo Musou serem hacks baseados em sua inteligência de batalha, conseguindo prever os golpes do seu oponente baseado nas informações empíricas que ele capta. Por isso, apesar de próximo, o ponto vai pro Sasaki, que começa lentamente a voltar ao jogo.
hacks. Já que estávamos falando dele, vamos direto para as habilidades de Sasaki Kojiro. Começando pelo básico, Sasaki dispõe de, obviamente, maestria em armas, mais especificamente katanas como a Mono Hoshizao e wakizashis menores, dominando o estilo Ganryu, que é o estilo dele, quanto outros estilos de samurais do período Sengoku. Porém, sua principal habilidade e vantagem neste confronto não poderia ser outra senão o seu Senjou Musou, que confere a ele os hacks de análise de informações e predição analítica por meio do seu scan. Com essa habilidade, Sasaki capta as informações e detalhes de seu oponente, como o piscar dos olhos dele, o pisar dele, até mesmo a sua respiração. E com tudo isso, ele forma um scan mental em sua mente, do qual ele simula diversos combates contra, podendo assim prever os próximos golpes de seu oponente. Como principal fraqueza, está no fato de que a sua análise algumas vezes pode se demonstrar falha, não no sentido do que ele preveu, mas como ele preveu, como quando ele analisou corretamente o movimento do Poseidon, mas a sua scan estava mais lenta que a do deus, ou seja, ele previu um golpe mais lento do que de fato veio. Com isso, é possível notar que aumentos drásticos de poder e especialmente de velocidade podem ser um problema para o Senjou Musou do Sasaki, mas mesmo assim, a sua análise demonstrou ser capaz de assimilar essas novas informações e pouco a pouco evoluindo, com Sasaki sendo capaz de desviar do que antes ele não conseguia, o que confere a ele também desenvolvimento acelerado por conseguir ir escaneando e se adaptando à velocidade, força e técnicas do seu oponente. Já o Okita, durante a sua batalha com Susanoo, demonstrou uma série de hacks bem interessantes, então vamos direto para eles. Assim como Sasaki, Okita também tem maestria em armas, sendo um mestre do Tenen Hishin Ryu, um estilo focado em golpes de ataque único com a sua katana, focados para matar com um único corte, e conseguindo até mesmo criar um nível além desse estilo, ao criar uma técnica capaz de englobar todas as técnicas do Tenen Hishin Ryu de maneira mecânica, focada em destruir e devastar grandes hordas de inimigos, o Empíreo. Além disso, Okita demonstrou sentidos aprimorados, sendo capaz de detectar o corte de vácuo do Ano Magaeshi por meio da refração da luz e do movimento da poeira causado pelo seu golpe, como o próprio Hermes consta no capítulo, e desenvolvimento acelerado também, podendo ficar mais forte de acordo com a luta. Isso se deve especialmente pelo seu hacks mais focado no estilo de combate do Okita, a amplificação de estatísticas, causada pelo Onigo, um estado onde, ao ficar empolgado, o coração de Okita bombeia 3 vezes mais sangue, aprimorando seus sentidos, força e velocidade. Porém, essa não é a única amplificação de estatísticas do Okita, ele também atinge uma ainda maior ao entrar na sua forma demoníaca, ganhando uma amplificação muito maior, e ele não para aí, ele recebe mais uma amplificação, totalizando 3 durante a luta, com a sua transformação, o Onigo dispersado, capaz de sobrepujar Susanoo numa chuva de golpes e transcender a velocidade de deuses e humanos. Como deu pra ver, no quesito quantidade, Okita tem a vantagem, e boa parte dos seus hacks são muito, mas muito bons. Sasaki também não fica para trás, tendo a mesma característica de se desenvolver e aprimorar durante a luta. Com isso, com ambos tendo hacks e características de hacks bem parecidas, para mim fica claro que aquele que dá mais vantagem prática e objetiva para o seu usuário é a análise de informações do Sasaki, permitindo que ele esteja passos e passos à frente do seu oponente, sendo um hacks de predição analítica extremamente forte e sem dúvida um dos mais apelões de Shumatsu. Por isso, apesar de Okita não mandar mal devido aos seus amplos absurdos que vão ser um fator nessa luta, o ponto de hacks vai pro Sasaki. Matchup. Como poderão ver, Okita teve o maior número de stats a seu favor, o que era previsível. No aspecto físico, Okita tem muita vantagem, mas isso não define a luta, especialmente contra Sasaki Kojiro, o espadachim inigualável abaixo dos céus. Por isso, senhoras e senhores, sentem-se em suas cadeiras e se preparem para o duelo mais fervoroso de espadachins deste canal, o duelo que esperamos em tantos anos e que finalmente poderemos analisar. Para começo, é importante tirar do caminho uma falsa interpretação das habilidades de Sasaki. Muitos poderiam apelar para o fato que Okita tem a vantagem por começar lutando com tudo, sem dar tempo para o Sasaki analisar o seu oponente. Entretanto, Sasaki, como comentei no ponto de hacks, não precisa parar para analisar o seu oponente, ele analisa ele durante a luta. Para deixar ainda mais claro, como é dito pela Brunilde, desde o momento em que Poseidon pisou na arena, Sasaki estava o analisando, e mesmo durante a torrencial chuva de estocadas de Poseidon, Sasaki não teve a necessidade de parar para analisar, pois a sua análise se baseia em pequenos detalhes do oponente em tempos baixíssimos de análise. Portanto, sim, desde o momento em que o Okita pisar na arena, Sasaki já começa a analisá-lo com seu Senjou Musou. Agora, o começo dessa luta seria bem interessante, pois Okita já começaria atacando com tudo com o seu Onigo em força máxima, enquanto Sasaki, bem pelo seu estilo de luta, assim como Susanoo, começaria bem reativo. Aqui seria questão de tempo para esses dois personagens começarem a lutar com tudo e usarem as suas cartas trunfos. Okita Souji, após uma série de ataques letais que Sasaki desviaria com a sua análise, lançaria o seu Sandanzuki, um golpe capaz de quebrar a bainha de
Susanoo. Aqui, existem poucos argumentos para o Sasaki sofrer algum empecilho. Ele pode tanto se esquivar pela análise do seu Senju Musou, que aqui já estaria bem afiado, assim como estava na primeira técnica do Poseidon, o Amphitrite, e até mesmo aparar o golpe como Susanoo faz, sem o perigo de sua Mono Roshizal quebrar, pois quebrar a bainha de uma arma é completamente diferente de quebrar a arma em si. Já Sasaki contra-atacaria com o seu Tsubame Gaeshi, um golpe muito rápido e que, além disso, tem o fator surpresa. Okita desviar do primeiro corte é bem factível, mas desviar do segundo, nesta forma, requer uma análise maior. O Tsubame Gaeshi consiste num ataque imprevisível que vem em um ponto que normalmente não viria. Durante a sua luta, Okita sofreu com algo parecido, com o Ama no Magaeshi Mugen de Susanoo, conseguindo defender parcialmente do golpe por ter uma infinidade de experiências quase morte que o permitiram reagir a tempo, tomando a decisão correta, mesmo em frente à morte. O problema é que nessa situação, Okita já estava na sua forma demoníaca, coisa que ele não estaria no começo da luta contra o Sasaki. Porém, como o próprio Sasaki ironicamente fala, essa característica de Okita de ter lutado perto da morte diversas vezes em vida não é algo intrínseco a essa forma demoníaca, tanto que Okita tem essa característica citada primeiramente fora dela com a sua postura fantasma. Por isso, Okita desviar ou ao menos defender parcialmente do Tsubame Gaeshi e o seu retorno é bem factível, mas um efeito que já geraria no Hitokiri um aumento de suas forças. Aqui, Okita poderia usar também a sua postura fantasma dele, citada como um estilo sem forma, mas isso não auxiliaria contra Sasaki, pois essa postura não é um counter do Senju Musou. Sim, a postura fantasma não ter forma não burla o Senju Musou, pois o Senju Musou capta informações físicas do usuário, não necessariamente e apenas estilos de espada. Entretanto, assim como vemos com Okita quase acertando Susanoo e o mesmo não conseguindo ver, estar nesta postura amplia a velocidade de Okita, escalando para cima do Sandanzuki, o que coloca Sasaki sendo, no mínimo, parcialmente acertado pelo golpe ou defendendo por pouco. Apesar de ficar mais rápido, o principal efeito da postura de Okita que causou o ferimento de Susanoo, o ato de abrir sua guarda com a bainha da espada, não funcionaria em Sasaki, pois o Senju Musou iria prever isso, mesmo que atrasado como com o Poseidon, e o Sasaki iria, no mínimo, aliviar consideravelmente o golpe ao esquivar por pouco, como faz com o Poseidon mesmo. Apesar de não ter nenhum golpe que fisicamente forçaria o Okita a entrar no modo demoníaco, como Susanoo tinha com o Ama no Magaeshi, fato é que com a análise de Sasaki avançando, Okita, assim como Poseidon, iria demonstrando mais do abismo de sua força. Sim, é importante lembrar que o processo de análise de Sasaki é comparado no mangá a ele descendo um abismo, e a cada vez que ele achava ter alcançado o limite, o fundo desse abismo, Poseidon demonstrava que o abismo era ainda mais profundo. No caso, Okita, diferente de Poseidon, não vai aumentando sua força naturalmente por sua própria vontade, ele vai ficando mais forte graças aos seus hacks e transformações, assim como Sasaki, mas o caso seria o mesmo. Na forma demoníaca, Okita ganharia um amp substancial de sua força e velocidade, e lembra que eu comentei que um dos counters da previsão do Sasaki é uma amplificação repentina, não é? Sim, Okita com uma velocidade ampliada pelo modo demônio dele daria muitos problemas pro Sasaki, conseguindo superar parcialmente a reação do Susanoo, que antes tinha acompanhado Sandanzuki, e perfurar parte da barriga do deus com o seu Kisoutotsu, um golpe baseado numa investida como se fosse a garra de um demônio. Aqui, Sasaki seria ferido da mesma forma, assim como foi ferido quando Poseidon elevou a força de maneira drástica, e assim como Susanoo teria um ferimento na lateral, pois a natureza do Kisoutotsu é mirar justamente ali. O mais curioso é que esse ferimento é bem parecido com o que o próprio Sasaki sofre pelo Poseidon, e como comentei no ponto de resistência, Sasaki demonstrou bastante dor ao sentir que esse foi o ferimento mais prejudicial na batalha. Com isso, Okita no modo demoníaco começaria a punir Sasaki pouco a pouco, mas o velho não se daria por desistir e a sua análise, alcançando novamente as profundezas de Okita, iria rumar a um novo nível, podendo desviar dos golpes de Okita nessa forma, e assim como em Poseidon, ele liberaria o seu Torakiri, um golpe onde Sasaki avança contra o oponente e aumenta o seu alcance mudando a pegada de sua katana. Aqui, Okita tem diversas respostas para essa técnica. Primeiro que por estar em sua forma demoníaca, Okita tem amps de velocidade bem altos, sendo capaz de desviar de um Ama no Magaeshi a curta distância, o que também colocaria ele como no mínimo capaz de desviar de um Torakiri. Além disso, para auxiliar ele, assim como auxiliou nesse mesmo feito, ele tem seus hacks de sentidos aprimorados, que podem ajudar ele a detectar o golpe, e o próprio Okita, assim como citei antes, conseguiu desviar de um golpe muito próximo a ele, o Ama no Magaeshi Mugen. Então aqui é bem factível que o Torakiri de Sasaki não passasse e o Okita conseguisse desviar ou, principalmente, defletir. Não entendo errado, apesar de eu não ter dito, acredito sim que, muito pelo Senju Musou auxiliar um combate curto e médio alcance, o Sasaki poderia
poderia cortar o Okita algumas vezes, como o próprio Susanoo faz e como o próprio Sasaki fez, cortando parcialmente ali, bem de raso, o Poseidon. Mas diferente do deus, Sasaki carece de potência de ataque, o que faria com que o Okita tivesse toda a vantagem em ditar o ritmo do combate. Mas até aí, isso não é um problema. Assim como eu comentei anteriormente, Sasaki novamente se adaptaria e o seu Senju Musou daria a ele uma pseudo vantagem em cima de Okita, por estar passos à frente dos movimentos do Hitokiri. Isso até, claro, vira o terceiro Amp do Okita, o Onigo dispersado. E é aqui que o embate fica tenso. Isso porque, agora sim, Sasaki está diante do fim do abismo de força do Okita. O Onigo dispersado é o último e mais absurdo Amp que o Hitokiri tem a oferecer, permitindo que Sasaki consiga analisá-lo quase que completamente. Entretanto, para isso ele terá que resistir ao Empíreo, uma técnica absurda de Okita. Lembrem-se, antes Sasaki foi acertado pelo Kisoutotsu do Okita. Kisoutotsu esse que agora é só mais uma técnica das diversas que Okita usa feitas para matar o seu oponente. Técnicas executadas no Empíreo são feitas para serem hit kill, e Sasaki teria que resistir a cada uma delas. Susanoo conseguiu muito no limite se defender com a sua mira divina, que assim como o Senju Musou de Sasaki, se desenvolve durante o combate. E aqui com Sasaki não seria diferente, ele teria desvantagem pelo começo brutal do Okita, mas ele próprio seria pressionado e até acertado levemente para os golpes, mas eventualmente, assim como Susanoo, ele conseguiria ali tentar contra-atacar e poder ali manter o seu chão. Porém, o Okita não para. O Empíreo demonstrou uma capacidade absurda de imprimir velocidade para cima do oponente, um ritmo desenfreado que, como comentei na velocidade de ataque, se equipara ao Medusa Aula of Demeter, que o mesmo Sasaki demonstrava dificuldades antes de analisar e alcançar a análise perfeita. E depois do final do Empíreo, aí vem uma estocada, outra estocada, e então após a segunda, Okita libera o golpe que transcende a velocidade de deuses e humanos, que sou o Sandanzuki. Como comentei, não acredito que essa citação seja literal, e sim uma hipérbole, mas muda que é um golpe absurdamente rápido, que é no mínimo mais rápido que o Medusa Aula of Demeter de Poseidon. E aqui, o resultado seria brutal. Sasaki com seu Senju Musou até poderia tentar analisar, mas a terceira estocada do Kisou Sandanzuki já é por si só um ataque ofensivo com um boost de velocidade, um counter direto da análise, assim como Poseidon tinha feito contra o próprio Sasaki. E assim, como em Susanoo, o golpe iria destruir a Mono Hoshizou de Sasaki e abrir um buraco, um verdadeiro rombo em seu torso. Aqui, pra ser sincero, pela resistência baixíssima do Sasaki, não tem como ele sair vivo desse golpe. Sasaki tem no máximo uma durabilidade igual ao do Susanoo e com certeza ele tem uma resistência abaixo do deus. Então resistir a esse golpe com esse buraco na lateral seria fora de questão, visto que a estocada do Poseidon até cortou a sua barriga, mas não gerou um buraco lá, é um ferimento muito maior. Mas ok, vamos dizer que Sasaki consegue resistir, afinal mesmo perto de desistir o espadachim não desistiu. E obviamente a destruição da espada não seria um problema, pois Sasaki pode entrar no seu modo com o Nitengan-Ryu de duas espadas, né, com o nome da Valkyrie. Aqui ainda assim, absurdamente esse não é o abismo do Okita. Sim, o abismo do Okita vem depois, com o Tenshou Sandanzuki, um golpe mais rápido que o anterior, que também tem a característica de ser uma grande amplificação de velocidade que até mesmo blitou o próprio Susanoo. Óbvio, Sasaki com a sua análise pode aliviar parte dos danos, tanto do Kisou Sandanzuki quanto do Tenshou Sandanzuki, mas não tem como ele aliviar golpes tão certeiros e rápidos assim, a ponto de sair vivo dos dois em sequência. Vimos que a sua fraqueza é justamente esse tipo de golpe, e aqui o Sasaki simplesmente não teria tempo para alcançar o Manjou Musou. E só para explicar, apesar de parecer, o Empíreo do Okita não é o fundo do abismo do Okita. Como comentei, no próprio Empíreo ele demonstra uma técnica que ultrapassa a velocidade dos golpes anteriores, e mesmo se aí o Sasaki alcançasse o Manjou Musou, isso se provaria falso, pois o Okita ainda tem o Tenshou Sandanzuki para blitar o Sasaki e a sua previsão com mais um aumento exponencial de velocidade, assim como o Poseidon fez, mas com um AP muito mais absurdo e com uma velocidade muito mais absurda também. Por isso sim, o Okita é um counter muito forte para o Sasaki. Ele tem resposta a todas as técnicas do espadachim e graças à sua velocidade de AP desequilibrantes, coloca o velhote numa desvantagem sem permitir que ele alcance o Manjou Musou. Claro, se o Sasaki alcançasse esse estado, quem sabe ele poderia sim desviar de tudo e matar o Okita com o Zoen Zankou Banjiri Oran, como ele fez com o Poseidon, mas como elaborei agorinha, não tem como, numa análise factível, o Sasaki escapar disso com uma resistência tão baixa. Ele não tem os feitos de resistência do Susanoo, que já se ferrava muito com esses golpes, e sua previsão é pouco útil para mitigar os danos absurdos que o Okita desfere no Empíreo. Por isso, num Extreme High Diff, devido ao forçar de Okita de usar o Empíreo, a sua
sua técnica final como espadachim, o vencedor dessa batalha está decidido. Okita Souji vs Sasaki Kojiro. Movimento decisivo, Tenshou Sandanzuki. Vencedor, Okita Souji Kanayoshi. E você, concorda ou discorda da minha análise? Confesso que esse aqui foi um confronto bem curioso de se analisar, pois o matchup desses dois é bem esquisito, é como se fossem duas peças de Lego sem encaixe. Mas acho que eu tô satisfeito com a minha análise e realmente o Okita tem toda a vantagem nesse combate. Quero saber a sua opinião, então deixa aí nos comentários e não se esquece de dar like pra apoiar. Como sempre, um agradecimento aos boosters do server do Discord e a você que ficou até aqui, um obrigado e até mais.